Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu espero que vocês estejam bem. Volto a repetir, é preciso que nós consigamos manter essa qualidade e esse aproveitamento das aulas, mas, sobretudo, que vocês tenham prazer, que seja prazeroso assistir às aulas, fazer as atividades. Então, tudo com muita calma, com muita tranquilidade e até a gente conseguir retornar às nossas aulas de fato presenciais. Por enquanto a gente fica por aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre Grécia, mas nós já vimos também a história da Grécia, já vimos aí o período arcaico, período pré-homérico, período homérico. Então, assim, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da democracia e da democracia em Atenas. Os primeiros povos que nos ensinaram sobre democracia, a primeira forma política democrática, ela acontece entre os gregos na cidade-estado de Atenas. Por isso a gente vai falar sobre a democracia ateniense. E também vamos falar sobre as guerras médicas. Duas guerras aconteceram e foram importantes nesse processo. Primeiro, as guerras médicas, que acontecem aí no final do século V, e depois a Guerra do Peloponeso, que também acontece na Grécia, tá? Então, vamos falar hoje sobre democracia ateniense e sobre as guerras médicas que aconteceu entre os persas e os gregos. Vamos começar entendendo sobre democracia, o conceito, o significado da palavra. Democracia significa poder do povo, de uma forma geral. Demos significa povo, cracia, governo. O que isso quer dizer? Qual é o objetivo dessa forma política? Isso quer dizer que, na verdade, vai existir uma participação popular muito maior, porque todos os cidadãos de um determinado local podem exercer essa sua cidadania, o poder de escolha, e isso de forma democrática para todos. E a primeira forma de democracia do mundo todo aconteceu entre os gregos, em uma cidade-estado chamada Atenas, que vocês também já conhecem, porque a gente já falou sobre Atenas. Não é? Nós falamos sobre a questão intelectual de Atenas. Era lá que existiam os grandes filósofos. A filosofia teve um desenvolvimento muito grande em Atenas, enquanto que o militarismo foi muito desenvolvido em Esparta. Atenas ficou com o lado mais intelectual. E Atenas foi a primeira cidade-estado a se converter a um regime político democrático. Mas nós vamos entender essa trajetória. Nem sempre Atenas viveu a democracia. Antes disso, ela passou por outras formas de governo e nós vamos ver isso. Mas antes de tudo, eu quero dizer para vocês, novamente, na verdade, repetir que nós estamos estudando povos que tiveram grande importância tanto na antiguidade e como ainda hoje são referências nossas, principalmente em relação aos gregos, a Grécia Antiga. Então, foi através dos gregos que nós tivemos algumas referências muito significativas e que ainda hoje são para nós parâmetros de uma sociedade, como a democracia, como essa forma política, como a filosofia, como os Jogos Olímpicos, como a referência artística das artes clássicas da Grécia, da arquitetura, da medicina. Então, os gregos foram muito importantes e ainda hoje são importantes porque eles deixaram, mesmo na antiguidade, um legado muito especial para toda a humanidade. Por isso a gente costuma dizer que a Grécia é o berço cultural. Enquanto a Mesopotâmia é o berço das civilizações, a África nós costumamos dizer que é o berço da humanidade, porque lá está o fóssil mais antigo de que se tem notícia. A Grécia é para nós o berço cultural, porque nós bebemos muito da Grécia, nós adquirimos, nós temos a Grécia Antiga como uma das principais referências, porque ainda hoje nós temos muitas coisas que vieram dos gregos, tá? Então, vamos falar sobre esse processo gradual em que se deu essa transformação política em Atenas. Atenas ela foi uma monarquia, depois Atenas passou a viver o regime de aristocracia, depois passou por uma tirania e só depois que Atenas viveu a famosa democracia, que é esse governo do povo. Esse processo ele foi gradativo e ele foi
conquistado através de algumas lutas. Então, alguns legisladores em Atenas tiveram um papel fundamental para conseguir essa democracia. Então, assim, Atenas, como qualquer outra cidade-estado da Grécia, ela tinha privilégios. Era uma sociedade em que as pessoas ricas, os grandes proprietários de terra, eles tinham privilégios. Eles eram considerados os únicos cidadãos. E com o passar do tempo, algumas personalidades políticas foram quebrando esses privilégios e igualando esses direitos em relação à cidadania ateniense, em relação aos direitos políticos, até que esse modelo político se transformou no que nós estamos vendo aí como democracia. Mas é importante que vocês saibam, porque hoje a gente tem uma ideia de democracia muito mais justa, muito mais ampla. Hoje você, eu, nós que moramos no Brasil e em vários outros países, nós vivemos sob um regime democrático, ou seja, nós moramos em um país em que se tem democracia, em que todos têm direito à participação política, desde que a partir da idade correta. E em Atenas, essa primeira forma de democracia, ela não era tão expansiva assim. Por exemplo, as mulheres não votavam, elas não tinham participação política. Os estrangeiros também não, os escravos também não. Então, assim, era uma democracia, mas era uma democracia limitada. Era muito para aquela época, porque nós estamos falando da antiguidade, mas ainda assim era uma democracia limitada. Nós vamos falar sobre duas personalidades políticas que tiveram muita importância nesse processo. Clístenes e Péricles foram as duas personalidades políticas da história de Atenas que criaram a democracia e que depois, no caso Péricles, aperfeiçoou essa democracia, estendeu essa democracia. Então, Clístenes é aquele que funda, que cria a democracia em Atenas e junto com isso ele traz algumas reformas, como o ostracismo, que era uma novidade. Em que consistia o ostracismo, professor? O que é que o ostracismo quer dizer? Que todo aquele político que se desviasse da ética política, que se corrompesse, que atentasse contra a democracia, ele seria banido dessa postura política, desse cargo político, por 10 anos. E ele não só ia ser afastado da vida política por 10 anos, como ele seria afastado até mesmo da cidade de Atenas. Entendeu? Então, eles eram muito radicais em relação a isso. Se levava muito a sério a democracia. Tá aí uma coisa que nós poderíamos aprender com os gregos. Sermos mais radicais em relação a isso, em relação à punição. Eles puniam os políticos de forma muito severa, todo aquele que pudesse atentar contra a democracia, que pudesse prejudicar ou que se desviasse da ética política, tá bom? Outra coisa que ele faz é essa reforma política em que se estende a participação popular, todos os cidadãos passam a ter esses direitos políticos em Atenas. Isso era uma novidade, como eu digo para vocês, nós estamos falando de uma Grécia na antiguidade. Primeira forma de democracia, ela acontece aí em Atenas. Então, as outras cidades da Grécia, elas não viveram a democracia, não chegaram a viver essa forma política democrática. Enquanto Atenas vivenciava a democracia, outras cidades-estados estavam aí vivendo a tirania, a aristocracia, uma forma de monarquia. Então, Atenas vai aí passar pelo desenvolvimento desse sistema político que é a democracia. Depois de Clístenes, nós temos aí Péricles. Péricles vai colocar em andamento essa forma de governo, essa democracia que era uma novidade. Então ele vai estender isso como um todo. Todo cidadão ateniense passa a adquirir cada vez mais direitos políticos.
E ele vai se basear em alguns direitos, como a isonomia, a isegoria e a isocracia. Nós vamos falar sobre isso para que vocês entendam o conceito de cada um e qual é o significado que isso tem na sociedade, qual é o benefício que o cidadão tem se esse cidadão tiver direito à isonomia, à isogeria e à isocracia. Vamos lá. Isonomia nada mais é do que a igualdade de todos perante a lei. O que é isso, professora? É que naquela época em Atenas, independente de você ser pobre ou rico, Péricles trouxe o benefício da isonomia. Todos seriam julgados não pelo que se tinha, mas pelo que se era. Todos iam ser julgados pelos seus atos, pelas suas atitudes, independente de serem ricos ou pobres, entenderam? Que, de acordo com a nossa Constituição, também é assim. Nós somos julgados pelos nossos atos, independente do que nós temos. Pelo menos é para ser assim. Em Atenas, isso começa durante o governo de Péricles, essa isonomia, tá certo? Então, é a igualdade de direitos perante a lei, independente se a pessoa era rico ou pobre em Atenas. A isogeria nada mais é do que a liberdade de expressão, igualdade de direitos ao acesso à palavra na Assembleia. Durante as reuniões, todos poderiam falar, todos poderiam discordar, poderiam falar sobre o que eles pensavam, dar a sua opinião. Nem sempre foi assim em Atenas. E não era assim na Grécia de uma forma geral. As pessoas não tinham participação política. Muitos não participavam nem das reuniões, nas assembleias. Imagine ter a oportunidade de dar a sua opinião. Então, Péricles vai criar aí a isogeria. E Péricles também cria a isocracia, faz com que Atenas passe a viver também a isocracia, que é a igualdade de participação no poder, em que todos poderiam participar politicamente dos cargos em Atenas. Vocês entenderam o grau de igualdade em que Atenas começava a viver? Embora, como eu disse a vocês, isso só valia para os homens. Infelizmente, a mulher, mesmo em Atenas, ela não tinha ainda participação política. Até porque os direitos femininos é uma conquista muito recente, infelizmente, é muito recente. Então, nós estamos falando da Grécia na antiguidade. A mulher também não conseguiu essa participação política aí. Mas em relação ao momento que nós estamos falando, que é na antiguidade, da Grécia Antiga, já era algo muito desenvolvido viver essa democracia em Atenas. E agora nós vamos falar sobre as guerras médicas. Que eram as guerras médicas, porque o nome tem alguma coisa a ver com médico, professora? Não tem, eu vou explicar o porquê o nome. E era uma guerra de quem contra quem? Foi uma guerra entre gregos e persas. Persas, vamos lembrar um pouquinho, porque nós já falamos dos persas aqui. Os persas formavam um grandioso império e eles tinham essa política de expansionismo territorial. Eles queriam dominar cada vez mais territórios. E a Grécia era um território que era muito disputado e os persas queriam dominar essa região e começaram disputando a região da cidade de Atenas. Por isso os atenienses são basicamente os primeiros a entrar nessa guerra, mas aí todos os gregos passam a se envolver nessa guerra, principalmente os espartanos depois. Então, por que guerras médicas? Porque os persas eles eram considerados pelos gregos como medos, povos medos. A formação da maioria dos persas era mesmo de origem dos medos. Por isso o nome de guerras médicas, tá bom? Gregos contra os persas. Quais as causas? O imperialismo persa. Os persas, os povos persas, que eram liderados por um rei, Dário I, e o rei Xerxes, nós vamos falar dos dois, eles vão querer dominar essa região. E Dário I vai iniciar esse domínio, querendo a região que corresponde à região de Atenas, e ele consegue algumas vitórias, mas no final é derrotado.
Por isso que nós temos o nome guerras no plural, porque aconteceram dois momentos. Depois que Dário I é derrotado, um segundo momento vem o seu filho Xerxes I, que vai tentar invadir novamente a Grécia e dominar essa região como forma de vingança. Ele quer vingar o pai que não conseguiu dominar a Grécia. E ele também não consegue, então, mas nós temos aí dois momentos de guerras. Por isso que guerras está no plural, tá certo? Então, o primeiro momento com o rei Dário I, o rei dos persas. Depois Dário I morre, assume o filho, o rei Xerxes, tenta novamente dominar a região da Grécia, não consegue. E aí nós temos aí na história essa guerra conhecida como Guerras Médicas. Nós vamos falar sobre duas batalhas importantes durante as guerras médicas. A primeira batalha é a batalha em Maratona, que nós tínhamos aí como líder dos persas o rei Dário I. E a outra batalha importante é a batalha de Salamina e a batalha de Plateia, que inclusive a batalha de Plateia vai dar o fim às guerras médicas, tá? E as guerras médicas elas acontecem no final do século V, lá por volta do ano de 490. A batalha de Maratona, ou a batalha em Maratona, porque acontece na cidade de Maratona, também recebe esse nome por algo muito particular, muito interessante, inclusive, é uma história em que quando os gregos vencem essa batalha, um soldado ateniense, ele corre mais de 40 quilômetros até Atenas para avisar que os gregos haviam vencido. E ele só consegue fazer isso, ele chega, ele faz esse percurso no mínimo de tempo que ele consegue, correndo direto sem parar, e quando ele chega, ele avisa para os atenienses que eles haviam ganho a batalha, que os atenienses estavam vitoriosos por vencer o rei Dário I, mas ele morre logo depois. Então, por isso que tem, em uma das provas das Olimpíadas, é a maratona, é a corrida, justamente por conta desse episódio que acontece na Grécia, tá? E a outra é a Batalha de Salamina. Os persas são derrotados também. E a Batalha de Plateia, que definitivamente aí o Xerxes, o rei Xerxes aí, que era o que quis se vingar o fato do pai não ter conseguido dominar a região da Grécia. Ele tenta dominar e não consegue. A Batalha de Plateia aí é a última batalha, porque Xerxes é expulso definitivamente da região dos gregos, tá? Só uma curiosidade também, Xerxes, quando ele vai se vingar, quando ele quer dominar a Grécia, antes disso ele manda um recado para cada cidade-estado da Grécia, avisando que se essas cidades não se submetessem às ordens de Xerxes, ele iria invadir com seu exército, e o exército de Xerxes era numeroso, mais de 60 mil homens, mais de 60 mil soldados. E algumas cidades e estados se recusaram imediatamente, como foi o caso de Atenas, de Esparta, mas algumas outras cidades que não tinham esse poderio militar acabaram cedendo a Xerxes, como Tebas. Tebas foi uma cidade-estado que nem quis lutar porque sabia que não havia chances. Mas, enfim, a guerra médica ela tem como vitória os gregos e não os persas. O fim aí das guerras médicas acontece aí por volta de 468 a.C., em que os gregos definitivamente conseguem expulsar os persas do território. E aí nós temos a expulsão definitiva do rei também, do rei dos persas, que é o rei Xerxes. E aí Atenas, depois dessas guerras médicas, Atenas se converte aí nesse centro econômico de maior importância na Grécia. Tudo começa por Atenas. Atenas é a primeira a declarar guerra, a se proteger, e depois as outras cidades-estados se unem a Atenas para expulsar os persas da região, mas Atenas se torna aí esse polo, esse centro econômico, e Atenas ganha uma importância muito grande na Grécia, de forma geral. Mas lembrando, Atenas já tinha muita importância, a gente já sabe disso. Atenas foi o berço da filosofia, Atenas foi o berço da democracia. Atenas também estava localizado, sua posição geográfica era muito
muito privilegiada para o comércio, e enfim, Atenas se torna essa cidade de maior importância depois das guerras médicas. E isso vai gerar depois um atrito entre Atenas e Esparta. Esparta também era muito importante na Grécia, a gente sabe disso, são as duas cidades mais importantes da Grécia, e elas vão entrar em conflito, e aí vai gerar uma outra guerra, que é a Guerra do Peloponeso, que nós vamos ver em uma outra aula, tá? Para não ser tanta informação de uma vez só, ok? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Hoje nós falamos sobre democracia, a democracia que acontece em Atenas, e também sobre as guerras médicas.